Porque o Bolsonaro ele prestou depoimento pela 4ª vez na Polícia Federal ontem, no âmbito da investigação de um suposto plano, né, que era para anular as eleições de 2022. O ex-presidente confirmou a reunião com o senador Marcos Duval e com o ex-deputado federal Daniel Silveira, mas negou qualquer intenção antidemocrática. Na oitiva, que durou 2 horas, Bolsonaro também disse que nenhum ministro do STF foi citado no encontro. Depois, em conversa com jornalistas, o ex-presidente afirmou que Marcos Duval deve se responsabilizar por suas falas e atos e que as invasões no 8 de janeiro não podem ser consideradas uma tentativa de golpe. Aspas. Se toma um poder num domingo, você tem que mirar cadeira ocupada. Dizer que o 8 de janeiro teria sido golpista, pelo amor de Deus, você não vai dar golpe em um domingo, sem canivete, sem arma. Fecho aspas. Bom, mas aqui você pode falar disso também, é claro que todo mundo pode falar o que quiser, dentro dos limites da lei, é claro, muito embora não saibamos mais quais são os limites da lei. O fato do Bolsonaro ter ido pela 4ª vez à Polícia Federal revela esta tendência. Por quê? No 8 de janeiro, quando começou o inquérito, né, para a investigação, nós tivemos muito tempo depois vazado um vídeo, o vídeo que aparece o Gonçalves Dias, que era ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Uma investigação policial, ela só termina quando todos os elementos são analisados, aí se faz o relatório. Mas, quando essa imagem vazou, a Polícia Federal já tinha feito o relatório, que já tinha virado denúncia, e os denunciados já eram réus no STF. E por que eu digo isso? Porque a Polícia Federal, ela assumiu que não teve tempo de olhar esses vídeos. Ora, então você não pediria dilação de prazo para fazer o relatório. Agora, na cena do que se chama de golpe, estava G. Dias. Não sei se estava, em que situação estava. Ele precisa ser ouvido. É o mínimo, ele precisa ser ouvido. Mas até agora não foi nenhuma vez. Já o Bolsonaro, porque diz que disseram que ele disse, já foi 4 vezes. Isso tudo... Não está tudo muito encarrilhado, mano? Olha, a gente precisa tratar esses episódios tristes da nossa história, como a invasão dos prédios dos 3 poderes da República, com muita cautela e responsabilidade. Eu acho que um aspecto é tentar entender qual foi o processo político que levou as pessoas a esse caminho. Nesse sentido, acho que é pálido, é cristalino o fato de que muitos, de forma justa e legítima, não sentiam legitimidade ou não se sentiam representadas devidamente pelo governo que foi eleito nas urnas. É legítimo não se sentir representado. Isso é um aspecto. O que não é legítimo é desconsiderar o processo e tentar impor o seu sentimento legítimo como cidadão para o conjunto da sociedade, dado que numa democracia nós pactuamos meios de moderação pacífica dos conflitos, entre eles o processo eleitoral. E aí eu acho que um aspecto para tentar entender esse processo político, claro, eu acho que eu não preciso falar de todos os motivos que levam muitos brasileiros legitimamente a não confiarem no PT. Acho que todos conhecem a ficha corrida do partido. Mas há um aspecto de destino do sentimento de indignação. E aí eu chamo a responsabilidade do processo político, do maior líder político desse grupo, que se chama Jair Bolsonaro, que precisava, como dever cívico de democrata, dar um encaminhamento institucional para o sentimento de indignação do seu eleitor. Isso ele não fez. E ele é um adulto, um líder político extremamente relevante para a história do Brasil. Ele não pode dizer que não sabia de nada que estava acontecendo. Afinal de contas, esse tipo de argumento de eu não sei de nada... Quem inaugurou foi o Luiz Inácio. Exatamente. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio usou, abusou. Isso é abuso de não sei. Esses argumentos de eu não sei de nada, é tudo uma obra de aloprados. Vocês lembram dos aloprados lá de trás? Eram do PT os aloprados.
Então, essa tese de que tudo isso que aconteceu, de ter uma trama golpista em torno do presidente e ele passar férias nos Estados Unidos, essa é a postura responsável de um líder político? Você está falando de conduta ética, né? Uma conduta ética esperada. Agora, a gente está falando aqui... Se há desdobramentos criminais, é preciso ter investigação. E há uma conduta legal sendo rompida pelo Flávio Dino, que é o chefe da Polícia Federal, e pelo Lula, que é chefe da Polícia Federal. E aí a gente entra no aspecto específico desse depoimento, que está relacionado com uma fala gravíssima de um senador da República. Mais uma vez, não é uma criança fazendo uma traquinagem. Essa é uma outra questão. Essa é uma outra questão. É um senador da República que fez uma declaração gravíssima de que ele estava envolvido numa trama golpista com o ex-deputado Daniel Silveira e com o próprio presidente Bolsonaro. Agora, quantos senadores da República, ao longo dos últimos 23 anos, também não falaram que Lula estava envolvido em casos de São Bernardo? Santo André, São José... Eu não vou nem precisar dizer o quê, mas isso sempre foi dito por senadores, por deputados, por governadores, por prefeitos. Ele nunca foi levado a prestar esclarecimento. Sim, mas nesse caso é um senador falando que ele estava pessoalmente com o presidente da República nesse objetivo. É diferente de um outro senador acusar. Por mais que eu acho que todos os casos... Claro, eu acho... Está sendo ouvido, ok, foi ouvido. Agora, por que é que quem está na imagem, na cena e no momento do crime não vai falar? Precisa falar. Quem diz que dissestes... Ó, querido, o que diz a carta? É algo terrível. Que disse que me disseste a carta? Aí ele vai depor. Agora, aparece a imagem do G. Dias todo pimpão. Não sei se por bem ou por mal, mas ele tem que ser ouvido. Porque a imagem, ele estava lá. E tem um aspecto aí que e eu acho que se comunica com outras falas, que a gente já falou sobre essa questão do abuso ao direito de silêncio, que é uma coisa estapafúrdia, que a gente precisa afirmar com todas as letras. Assim como uma ditadura não se faz de um dia para o outro, tem um processo, uma democracia sólida, plena, liberal... E ela nunca se chama de ditadura. Também não se constrói de um dia para o outro, se constrói com processo, se constrói com a participação da sociedade civil, por meios institucionais. O que a gente não tem hoje é processo. O processo está violentado. E o que falta também são lideranças políticas envolvidas no processo de construir as instituições. Porque é isso, se existem sentimentos populares absolutamente legítimos sobre os problemas do país e eles precisam ter encaminhamentos institucionais. Isso passa por partidos, isso passa por o cidadão sentir que ele consegue interferir no processo político de forma legítima. Isso tudo, o Brasil, a gente não vai ser capaz de construir um país sério, uma democracia liberal pujante, como todos nós aqui queremos, com atalhos. Nós precisamos de Constituição institucional. O que incomoda uma boa parte da população brasileira, é que só um lado é fiscalizado, só um lado é levado a depoimento, só um lado é cobrado. E isso é ditadura. Eu acho que, isso é ditadura. Sim. Porque aí você tem membros do Supremo Tribunal Federal que vão dizer que combateram este mesmo lado. Rose, entenda um ponto. Só um lado, entenda um ponto. Alguns anos atrás, essa narrativa era absolutamente igual de outro lado. Os petistas diziam que só os petistas eram investigados. Mas não era... É verdade. Não, mas eu dizia isso da Lava Jato. Quando a Lava Jato correu, eu era chamado de comunista. Eu fui chamado de comunista até anteontem eu era comunista. Há uma disfuncionalidade no nosso sistema judicial. Eu concordo, há uma disfuncionalidade. Nós vivemos num sistema elitista, onde algumas oligarquias parece que detém o rumo, é o que eu costumo chamar das placas tectônicas do poder, que parece que quando interesses se alinham, as coisas andam numa direção e travam em outra. E isso é um dos problemas. Nós não seremos uma democracia liberal sólida enquanto a lei não valer para todos. Não valer para todos e quando todos não entenderem. Isso tocou num ponto importante, eu já vou trazer aqui esta questão, porque entender a responsabilidade do cidadão na democracia requer educar. A educação pública no Brasil é uma bela de uma porcaria.
Não se aprende nada. Arrisco dizer que é capaz de alguém sair mais tonto do que quando entrou. Se não sair viciado ou se não sair morto. Quer dizer, não sair mais. Esta é uma questão. Bolsonaro criou lá as escolas cívico-militares. Escolas boas, muito boas, onde as pessoas aprendiam, além das matérias curriculares, deveres. Deveres. Porque, como dizia o Norberto Bobbio, eu acho linda essa frase, tal como não existe filho sem o pai, não existe direito sem dever. É uma bela frase. Norberto Bobbio. Então ele aprendia o dever. E não só ficava fazendo... E ainda não saía morto de lá. Estava seguro, aprendia, tanto que os índices do IDEB eram maiores que das outras escolas. E nós estamos falando de um público de 192 mil crianças e adolescentes. Cidadão. Iam aprender alguma coisa. Tornar-se um cidadão. Aí o que esse governo olha, fala, nós temos 192 mil aí que não vão engolir a nossa história, porque eles vão saber fazer conta.